Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Para a galera que não conseguiu assistir a aula sexta-feira, fazendo a revisão aqui que foi feita por videoconferência em aula, nós revisamos a apostila toda para trás e já pré-adiantamos, já demos uma introduçãozinha sobre a matéria que vai começar. Então, galera, dia 9, preste atenção, dia 9/10 teremos aula. Então, marca no calendário aí, aula de produção textual no turno da manhã, ok? Depois, vocês receberão no roteiro e eu vou colocar também lá na sala de aula para que nós possamos nos encontrar novamente. Agora, vamos lá. Revisão que fizemos, que eu achei muito boa, a revisão feita por videoconferência, sobre artigos de opinião e editorial. O que tem de semelhante e o que tem de diferente? Bem, ambos pertencem ao gênero textual jornalístico. Ambos eles pertencem ao jornalismo, estão no jornal, seja numa revista, jornal. Ah, Valéria, está na internet. Ok, hoje em dia quase não se vê mais. Não falei que não se vê, falei quase não se vê mais revistas para se folhear, até essa tem mais um pouquinho. No entanto, o jornal, você quase não vê o jornal, pessoas lendo o jornal. Você vê mais pessoas buscando notícias através do celular, nos sites, né? Então, veja só, eu sou uma, não nego, tá? Então, veja, o que há de diferente e o que há de semelhante? Ambos estão no jornal, show, semelhança. A introdução de ambos são parecidas, sim, ambos têm uma tese. Ambos podem ter título? Sim. Título também pode ter sim, com certeza. Mas a diferença que eu posso afirmar ter é, quando você tem um texto que é um artigo de opinião, os dois textos são textos opinativos, os dois textos são textos argumentativos. O artigo de opinião, ele leva o quê? Ele leva a opinião do jornalista, do próprio redator. Ele assina, ele escreve, ele assina. A opinião é de quem está escrevendo. A diferença está porque no editorial, quem escreve, tudo bem, foi lá o jornalista, chegou lá e escreveu, legal. Ele assina com o nome dele? Não. Artigo de opinião assina? Sim. E vamos lá, se eu falo artigo de opinião, eu coloquei aqui que é a opinião do jornalista aqui que está escrevendo o texto. Sim. E também coloquei durante a videoconferência o seguinte, quando você está falando sobre algo, a sua introdução, ela está geralmente na terceira pessoa. Porque você está falando sobre algo, não é sobre si, correto? Um artigo de opinião, você fala sobre algo. Aí, você não vai trabalhar na primeira pessoa. Não precisa, você está falando sobre algo, sua opinião sobre algo, ok? Depois você vem lá, a parte do desenvolvimento, né? Você tem que transcorrer, você vai colocar a sua opinião no texto, né? Baseado em fatos, correto? Poder do convencimento, correto? Sim. Na terceira pessoa, que você está convencendo de algo, baseado naquele fato? Sim. Baseado naquela sua opinião? Sim. Terceira pessoa de novo, né? Sim. Pois é, né? E o final, que é que nós pensamos na conclusão, que é a situação, o problema que você vai buscar, né? Uma resposta, uma situação avaliativa, assim colocada. Aí você vai colocar o quê? Você vai colocar a sua opinião para que aquilo ali possa alterar, né? Possa ser mudado. Agora você pode trabalhar à vontade na primeira pessoa. Olha, eu prefiro a estrutura com terceira e primeira. Mas há quem escreva tudo em primeira pessoa. Eu só coloco o seguinte, cuidado para não colocar somente, aliás, muito somente não, para que você não escreva muito na primeira pessoa, porque se você está falando sobre algo, o fato é o fato, você terá a sua opinião, é a opinião. Então, olha, o tema a ser apresentado, o fato, não o fato não, tá? É o fato, a sua opinião, com poder de convencimento, porque essa opinião é o seu argumento, correto?
terceira pessoa, é desnecessário trabalhar na primeira, mas se for necessário, se couber a primeira, desde que você não exagere, até porque o seu verbo conjugado já está apresentando a primeira pessoa, então fica desnecessário colocar eu, nós, conjugue o verbo e vai embora, porque o verbo já te indica a quem se refere, ok? Aí vamos lá, no final você vai colocar literalmente a sua ideia, como poderia ser alterado aquele momento. Pronto, acabou. Artigo de opinião. Ah, você assina? Sim, você assina. Você é o escritor, no caso é o redator, você é o jornalista, o artigo é seu, a opinião é sua. Vai lá e assina que vai aparecer seu nome. Sim, senhor. Pois é, esse é o artigo de opinião. Ele é pessoal. O editorial, ele é impessoal. Você tem que ser imparcial até. Por quê? Veja só. O editorial, ele expressa a opinião da maioria dos colaboradores, que pode ser os sócios, ou mesmo o dono da empresa. Eu fico, sabe, saindo um pouquinho, mas não tão distante do que vem a ser a aula, eu fico com pena de alguns jornalistas que trabalham nas ruas, ou mesmo que trabalham nos seus lugares fechados, né, nas redações, porque dependendo do que ele esteja ali apresentando, podem muitos apontar contra, falar mal. Só que, veja, o que o jornalista está apresentando, eu estou falando que eu fico com pena, né? Porque o que ele está apresentando nem sempre é a verdade dele, mas sim a verdade da empresa. A empresa quer que passe aquilo. Ou ele passa, ou ele perde o emprego. É claro que existem aqueles que concordam com a empresa. Aí torna-se até mais fácil o trabalho para o jornalista. Mas, se ele trabalha e ele faz editoriais, se ele escreve e o editorial ele tem que ser impessoal, não pode ser a ideia dele, mas ser a ideia da empresa, deve ser chato, né? Deve ser complicado. Já pensou? Você é o jornalista e você irá escrever algo contra aquilo que a empresa acha que deve ser favorável. Você terá que fazer um texto, uma redação totalmente contra aquilo que você acredita. E tem que fazer bem feito, porque você está lá para aquilo, entendeu? Para esse fim, para escrever. Pois é, né? Então veja, o editorial, a diferença entre o artigo de opinião artigo de opinião é a opinião daquele que está escrevendo. O editorial é a opinião da empresa, ele é impessoal. O artigo de opinião, ele é pessoal. Galera, já acabou a aula, tá vendo? Foi tão rápida, porque o editorial nós já fizemos a aula, nós já fizemos a revisão durante a videoconferência. Preparem-se que dia 9, se não me engano é dia 9, uma sexta-feira, nós teremos aula. Marca lá, marque, correção da língua portuguesa, marque lá na sua agenda que nós teremos aula. E em breve terei um trabalho que eu vou explicar na videoaula e vou tirar todas as dúvidas com vocês também em aula por videoconferência. Vamos revisar, vamos tirar dúvidas. Tentem não chegar muito atrasados, tá? Alguns chegam atrasados. Tentem não se atrasar muito para pegar a matéria inteira, até porque a internet ela cai, né? E fica complicado, certo? Entendido, gente? E vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado da aula com a videoconferência e também do resumão da aula de hoje. Saudades de vocês. Até a próxima.